Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 168º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros, e ofegantes sorvem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Por que serias como homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles. Agora, ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizavam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte. A eles, às suas mulheres, a seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, sem cessar, porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos o Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios
algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem: para onde iremos? Responda: assim diz o Senhor: quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar, e com aves dos céus e os animais selvagens, para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás. Por isso, levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo. Mas eles não deixaram seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe! Por que você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdias para toda a terra? Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse: na verdade, eu o fortalecerei para o bem, e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que, por causa da tua longanimidade, eu seja arrebatado. Fica sabendo que, por causa de ti, tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Por que a minha dor não passa? E a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você,
mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: não case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porque assim diz o Senhor: não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados. Porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nesta terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados, nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte. Nem lhe darão de beber do copo da consolação, pelo pai ou pela mãe. Também não entre numa casa em que há um banquete, para sentar com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você anunciar a este povo todas estas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que nem vocês, nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses, dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas e até das fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles. Eles não conseguem se esconder de mim, e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia, a ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. O pecado de Judá
está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Aserá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonaram serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor. Seguindo-te, também não desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois, vá também a todos os outros portões de Jerusalém, e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entram por estes portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões dessa cidade no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes, que assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes,
o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da Céfela, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga, quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Chegamos ao fim da leitura do 168º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.